Gravando, está valendo a nossa aula de número 15 do nosso curso de redação para IF, Enem, concursos públicos de modo geral. O tema da aula 15, o tema da aula de hoje é coesão e coerência. E é um tema importantíssimo. Por quê? Porque são dois dos principais fatores que as bancas analisam, avaliam num texto. A coesão e a coerência são fatores-chave. Se o seu texto não tem coesão e coerência, você vai ser prejudicado na sua nota. Ah, professor, mas somente a coesão e a coerência são fatores que tornam um texto verdadeiramente um texto? Não. Primeiramente, vamos ter uma noção do que é um texto. Um texto não é uma simples sequência de frases soltas, de frases isoladas, de frases desconexas. O primeiro ponto é esse. Um texto é uma unidade linguística que tem nele propriedades estruturais específicas. Um texto é algo feito a partir da construção de frases, ideias, parágrafos. Você imagina, por exemplo, essa camisa, ou a camisa que vocês estão vestindo agora, para ela chegar a esse ponto aqui, muitos fios de linha foram entrelaçados para que essa unidade fosse conclusa. Deixa eu só aceitar alguém que chegou aqui agora. Então, contexto é igual. Várias e várias frases, várias e várias palavras são entrelaçadas, várias e várias ideias são entrelaçadas para que o texto tenha o que se chama de unidade textual. Então, não é sair escrevendo qualquer coisa de qualquer jeito. Essa é a ideia. A gente tem que perceber isso. Um texto ele tem que ter uma unidade textual. Tá certo? E, além dos fatores de coesão e coerência, que são os fatores da aula de hoje, propriamente dito, um texto bem feito tem o que se chama de elementos de textualidade, que são coesão e coerência, temas da aula de hoje, repito, informatividade, situacionalidade, intertextualidade e aceitabilidade. Um texto, para ser texto, tem que ter tudo isso. Ou seja, informatividade tem que trazer informação ao leitor. Situacionalidade tem que estar situado em um determinado contexto. Intertextualidade. Um texto bem feito, ele dialoga com outros textos já publicados por outros autores. Intencionalidade. O texto ele tem que ter uma intenção. Quando qualquer autor escreve qualquer que seja o texto, ele tem uma intenção. Qual é a intenção do autor ao escrever o texto? Informar? Depende do texto. Instruir? Depende do texto. Emocionar? Depende do texto. Causar riso, humor? Depende do texto. Mas tem uma intenção por trás de quem escreve. E, finalmente, o texto ele tem que ter aceitabilidade. Ele tem que ser aceito pelas pessoas que vão ler. Tá certo? Então, coesão, coerência, informatividade, situacionalidade, intertextualidade, intencionalidade e aceitabilidade são os elementos que compõem o texto. E vamos hoje iniciar estudando os principais, os mais cobrados, os que são mais pesados numa prova que peça uma análise ou um exame textual, que são a coesão e a coerência. Muito se fala em coesão e coerência, mas, de fato, o que são coesão e coerência? Vamos agora
dar início a esse estudo. Vamos conceituar, portanto. Coesão é a ligação. Foca nisso aqui, ó. Coesão é a ligação entre as partes do texto. Isso é a coesão textual. Um texto coeso é um texto que tem as suas partes, palavras, expressões, frases, parágrafos, conectados, ligados. Por meio de quê? De determinados elementos linguísticos. Com a coesão, fica mais fácil ler e compreender um texto. Então, se você quer que o seu texto seja compreendido pelo leitor, você tem que torná-lo coeso. Tem que saber usar as palavras corretas, as expressões, as frases, tem que saber articular as ideias dentro do parágrafo. Coesão, repito, focando no que está destacado, é a ligação entre as partes que compõem o texto. Vamos ver aqui um exemplo de texto coeso. O texto é Último Recurso, da célebre autora brasileira Clarice Lispector. Observe. Quando fazemos tudo para que nos amem e não conseguimos, resta-nos um único recurso: não fazer mais nada. Por isso, digo, quando não obtivermos o amor, o afeto ou a ternura que havíamos solicitado, melhor será desistirmos e procurar mais adiante os sentimentos que nos negaram. Não fazer esforços inúteis, pois o amor nasce, ou não, espontaneamente, mas nunca por força de imposição. Às vezes, é inútil esforçar-se demais. Nada se consegue. Outras vezes, nada damos e o amor se rende aos nossos pés. Os sentimentos são sempre uma surpresa. Nunca foram uma caridade mendigada, uma compaixão ou um favor concedido. Quase sempre amamos a quem nos ama mal e desprezamos quem melhor. Assim, repito, quando tivermos feito tudo para conseguir o amor e falhado, resta-nos um só caminho: o de nada mais fazer. Forte, né? Verdadeiro. Mas aqui não é questão de ser forte ou não, de ser verdadeiro ou não. O nosso foco aqui é analisar os elementos que tornaram o texto coeso, os elementos que ligaram as partes do texto. E eu fiz questão, para ficar mais fácil o entendimento de vocês, de destacar os elementos linguísticos. Deixa eu só atender aqui mais um pedido que estão chamando para entrar. Então, observe, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho todos os elementos linguísticos destacados. Olha só, quando, para que, e um último recurso, por isso, que, pois, ou, mas, às vezes, outras vezes, para, quem, assim, todas essas partes destacadas são elementos que tornaram as partes do texto unidas, ligadas, entrelaçadas. Observe, eu vou tentar ler mais uma vez, agora sem os elementos destacados, sem essas palavras que estão em azul. Vamos ver como ficaria o texto. Fazemos tudo, nos amem, não conseguimos. Resta-nos um, não fazer mais nada. Digo quando não obtivermos o amor, o afeto ou a ternura. Havíamos solicitado. Melhor será desistirmos e procurar mais adiante os sentimentos que nos negaram. Não fazer esforços inúteis. O amor não nasce. Perdão, o amor nasce. Não, espontaneamente. Nunca por força da imposição.
de imposição. É inútil esforçar-se demais, nada se consegue. Nada damos e o amor se rende a nossos pés. Os sentimentos são sempre uma surpresa, nunca foram uma caridade mendigada, uma compaixão, um favor concedido. Quase sempre amamos a quem nos ama mal e desprezamos melhor nos quer. Repito, quando tivermos feito tudo, conseguir um amor e falhado, resta-nos só um caminho. Resta-nos só caminho. O demais, nada a fazer. Observe os buracos que ficaram quando, pela segunda vez, eu li o texto, retirando os elementos que unem as palavras, que unem as frases, que unem as orações. Sem esses elementos, sem essas palavrinhas em azul, o texto não teria sentido e dificilmente seria compreendido. Poderia até ter algum sentido em uma passagem ou outra, mas em sua totalidade ficaria comprometida a compreensão. Como vocês bem viram quando eu li, e como vocês vão poder depois ver calmamente quando reassistirem ou quando assistirem a aula gravada que eu vou disponibilizar para vocês. Tá certo? Sem essas palavras, o texto fica cheio de buracos. Por isso que a coesão ela é essencial na construção do texto. Sigamos. Coesão já foi. Coesão é a ligação. O conceito de ligação, o conceito de coesão é aquele, a ligação entre as palavras, entre as frases, entre as partes do texto. E o que seria, pois, a coerência? Coesão e coerência. Coesão é a ligação das palavras, das partes do texto. Mas e a coerência? Então, a coerência é a relação semântica. Todas as vezes em que vocês ouvirem falar de semântica, vocês podem pensar em significado ou sentido do texto. A semântica está ligada ao significado do texto, ao sentido do texto. Tá certo? Então, coerência é a relação semântica que estabelece, ou que se estabelece, entre as diversas partes do texto, criando, vejam só, uma unidade de sentido. Como eu falei, a semântica está ligada ao significado, está ligada ao sentido das palavras. Portanto, é importante que nós tenhamos cuidado ao produzir o nosso texto. A coerência está ligada ao entendimento, à possibilidade de interpretação daquilo que se ouve ou lê. Olha só que interessante. Pegando dessa parte aqui, ó, desse período. Enquanto a coesão está para os elementos que conectam as ideias no texto, os elementos linguísticos, como vimos agora, as conjunções, as palavras, as preposições, os advérbios, por aí vai. A coerência está em ter harmonia, ou está para a harmonia interna do texto. Ou seja, a coerência está ligada ao sentido do texto. Se fôssemos, pois, resumir esses dois conceitos, se fôssemos, pois, resumir coesão e coerência, o que diríamos? Resumindo, em uma palavra, cada um deles, a coesão é a ligação e a coerência é o sentido. Ligação, coesão, sentido, coerência. Se fôssemos falar numa frase, cada um deles, resumindo os conceitos, teríamos a coesão é a ligação das partes do texto. Ponto. A coerência é o sentido do texto. Ponto. Uma frase para cada um. A coesão é a ligação do texto, ou das partes do texto. Outro, a coerência é o sentido do texto. Acabou. Grosso modo, é isso. Coesão e coerência resume-se o conceito, ou os conceitos resumem-se a isso. Mas, como tudo, ou como nem tudo são flores, sempre,
não para por aí, certo? O conteúdo é um pouco mais abrangente, mas nós estamos aqui para vê-lo. Então, vamos dar continuidade aqui ao estudo. Olha só, atenção, isso é importante. Por isso que a atenção está de vermelhinho aí. Olha só. O texto ele pode ser coeso, atenção, e incoerente. Assim como ele pode ser incoeso e coerente. Tá certo? Eu vou repetir. O seu texto ele pode ter coesão, pode ter as partes ligadas. Desculpa, pessoal. Mas não tem sentido. Ou seja, pode ter coesão, mas não ter coerência. E também pode acontecer o contrário. Ele pode ter coerência, ele pode ser coerente, mas não ter coesão. As partes não estarem bem conectadas. Por isso que o ideal é que haja, que existam os dois, é que coexistam a coesão e a coerência dentro do texto, para que ele seja de fato um texto bem produzido. Olha só. Todas as vezes que chove, vamos aos exemplos. Todas as vezes que chove, faz muito calor. E isso faz com que sintamos muito frio. Todavia, basta ligarmos a TV para que fiquemos totalmente despenteados, pois os raios solares servem para nos deixar mais branquinhos. Deu para entender alguma coisa desse texto? Esse texto tem sentido? Todas as vezes, eu vou reler. Todas as vezes que chove, beleza, faz muito calor. Como assim? Chove e faz calor. Bem, vamos lá. E isso faz com que sintamos muito frio. Como assim? Chove e faz calor, e por fazer calor, nós sentimos frio. Tem sentido isso? Bem, sigamos. Basta ligar a TV, pá, e vamos ficar totalmente despenteados. Como assim? O que tem a ver ligar a TV e ficar despenteado? Pois os raios servem para nos deixar mais branquinhos. Como assim? Os raios do sol? Como os raios do sol servem para nos deixar mais branquinhos? Tem sentido um texto desse? Não tem. Se não tem sentido, não tem coerência. Não tem sentido, não tem coerência. Tá certo? Mas observe que eu tenho aqui, ó, todavia, eu tenho aqui todas as vezes, essa expressão, eu tenho aqui pois, ou seja, eu tenho aqui para, e tudo isso torna o texto ligado, torna as partes do texto ligadas. Ou seja, essa parte que eu falei aí tem coesão. Essa parte tem coesão. Estão ligados. Só que não tem sentido. Então, tem coesão, mas não tem coerência. Tá certo? No segundo exemplo, eu tenho. O professor estava doente. Não foi à aula. Perdão. O aluno estava doente. Não foi à aula. Sua mãe justificou. O professor pôs falta do garoto. Tem sentido. O aluno estava doente. A mãe justificou. Primeiro, estava doente. Como estava doente, não foi à aula. Tem sentido. A mãe justificou. Tem sentido. Mesmo assim, o professor pôs falta no aluno. Continua com sentido. Ele pode pôr falta ou não. Continua com sentido. Só que, observe, cada frase, cada oração dessa, eu tenho 3 orações. O aluno estava doente, primeiro. Não foi à aula, segunda. Perdão, tenho 4. Sua mãe justificou, terceira. O professor pôs falta, quarta. Por que eu disse que eu tenho 4 orações? Porque cada uma dessas aí tem um verbo. Estava
Foi, justificou e pôs. Eu tenho 4 verbos, então eu tenho 4 orações. Como as orações não estão ligadas, após cada período, cada oração tem um ponto, né? O aluno estava doente, ponto. Não foi à aula, ponto. Sua mãe justificou, ponto. O professor pôs falta no garoto, ponto. Somente pontuado tem sentido, mas não está ligado. As orações não estão ligadas entre si. Portanto, não tem coesão. Entendem? Tem sentido, mas não tem ligação entre as partes. Portanto, tem sentido, mas não tem coesão. Tem coerência, porque tem sentido, mas não tem coesão, porque as partes não estão ligadas. Portanto, como eu falei, é possível um texto ter coesão e não ter coerência, ou ter coerência e não ter coesão. Vamos aprofundar agora aqui e ver os tipos de coesão e de coerência. Ah, professor, não é só isso? Não basta eu entender que coesão é a ligação entre as partes do texto e coerência é o sentido do texto e está tudo bem? Infelizmente, não é só isso. Tem mais coisas. Infelizmente ou felizmente, né? Porque se for só isso, era muito fácil de aprender e ficava muito raso. Então, existem tipos diferentes de coesão. Tá certo? Vamos começar pela coesão referencial. Exceto a interjeição, que é a classe de palavras responsável por expressar susto, admiração, enfim. Quando eu digo assim, ó, oba, ou eca, ou ui, eu estou usando interjeições. Enfim, exceto a interjeição, as demais classes, todas as outras 9 classes de palavras, colaboram para a construção de um texto coeso. Por que, que a interjeição não faz parte disso? Porque a interjeição, ela geralmente fica fora da frase. Oba! Exclamação. Aí segue a frase. Oba! Exclamação. Amanhã não haverá aula. A galera, ei! Oba! Separado. Amanhã não haverá aula. Então, por isso, ela não participa diretamente da construção da coesão do texto. Tá certo? As demais classes participam sim. Vamos lá. A coesão referencial ocorre quando usamos as classes gramaticais para recuperar certos termos dentro do texto. Olha só, a coesão referencial ocorre quando nós usamos certas classes gramaticais com que objetivo? Recuperar certos termos dentro do texto. A ideia é essa. O objetivo disso é evitar a repetição enfadonha, tornando assim o discurso mais fluido, mais dinâmico. Tá certo? Tecnicamente falando, se um elemento tem como referente um termo anterior, dizemos que ele apresenta um valor anafórico, ou seja, refere-se a algo que já foi citado anteriormente. Por outro lado, se um elemento ele tem como referente um termo que vai vir posteriormente, dizemos que ele apresenta um valor catafórico. Então, nós temos assim, a coesão referencial pode ser anafórica ou catafórica. Repetindo, anafórica é quando um elemento do texto retoma outro que já foi citado dentro do texto. E o valor anafórico, perdão, catafórico, a coesão catafórica, ela acontece quando faz referência a um termo que ainda vai ser citado. Vamos então entender aqui dentro de exemplos, ou utilizando exemplos. Olha só, Jesus Cristo, após sua morte, continuou sendo alvo de ataques.
alguns céticos até hoje duvidaram ou duvidam da existência do Salvador e dos milagres a ele atribuídos. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma coesão referencial anafórica, onde aqui, ó, o termo Salvador retoma Jesus Cristo. Para quê? Para evitar repetição. Imagina só se eu digo assim, ó, ou se eu escrevo assim, ó, Jesus Cristo, após sua morte, continuou sendo alvo de ataques. Alguns céticos até hoje duvidam da existência de Jesus Cristo e de seus milagres. Repetir a palavra Jesus Cristo. Tá entendendo? Se eu posso evitar essa repetição, para que fazê-la? E como é que eu evito? Usando a coesão referencial anafórica. Por que referencial? Porque faz referência. Por que anafórica? Porque retoma um termo que já foi citado anteriormente no texto. Tranquilo? Estão entendendo até aqui? De boa? Se alguém não estiver entendendo, por favor, diga para que eu possa repetir algo que não tenha ficado claro de repente. Se tem vergonha de falar, pode escrever aqui no chat que eu dou uma olhadinha. Tá certo? Eu prefiro que fale, porque eu estou fora do slide, eu tô fora da tela, eu estou lá na tela do slide, aí eu não vejo quem está escrevendo. Mas, opa, bora, Clara. Essa coisa referencial também, tipo, faz sentido, é tipo um sinônimo da palavra, para poder não repetir ela várias vezes, ou não tem sentido com isso? Tem sentido, mas nem sempre vai ser só sinônimo. Tá certo? Nesse caso aqui, porque assim, não existe sinônimo perfeito. Né? É uma regra prática do português. Não existe sinônimo perfeito, mas em alguns casos pode sim ser sinônimo. Só que, Clarinha, a gente não pode se prender essa ideia somente do sinônimo, tá certo? Por exemplo, ó, eu digo assim, citando outro exemplo que não seja sinônimo. Deixa eu ver. João saiu de casa atrasado. Ponto. Ele. Não, tira o ponto. João saiu de casa atrasado, vírgula. Mas ele chegou no horário do expediente. Eu não usei o sinônimo, mas eu usei o pronome ele, pronome pessoal, ele, para retomar João. Entende? É um elemento coesivo. Eu usei uma coesão referencial anafórica, que nesse caso não foi um sinônimo, mas o seu pensamento tem sentido. Pode sim, em alguns casos, ser sinônimo. O que não pode é ser só sinônimos, entende? Entendi, obrigada. Valeu. Tranquilão? Alguém mais? Caso alguém não tenha a coragem de perguntar, como Clarinha teve, podem, pessoal, escrever aqui no chat. Eu dou uma olhadinha, tá certo? Não se acanhem. Podem ir aqui no chat. Eu tenho vergonha de falar. Eu fico acanhado, professor, em falar e tal. Não tem problema, escreva aqui no chat que eu vou ler, tá certo? Eu estou com ele aberto aqui. A minha parte no chat aqui está aberta. Como ninguém escreveu aqui, ou estão entendendo tudo, ou não estão entendendo nada, e estão com vergonha de dizer. Fiquem à vontade, tá certo? Eu vou dar continuidade e qualquer coisa é só chamar. Continuando. Ali é a coesão referencial, né? Que retoma ou que prepara para algo que vai vir. Quando ela retoma um termo já citado, eu tenho a coesão referencial anafórica. Quando eu preparo para um termo que vai vir, eu tenho a coesão referencial catafórica. Tranquilo? Outro tipo de coesão é a coesão sequencial. Ocorre quando se unem conjunções. Aí a gente tem que saber o que são conjunções. Por isso é importante
estudar as classes gramaticais, as 10 classes, uma por uma, de forma aprofundada. Tá certo? Então, quando se unem as conjunções, as locuções conjuntivas, que são expressões que exercem o mesmo papel de conjunções, as preposições, outra classe gramatical, responsável por unir palavras, as locuções prepositivas, que são expressões que funcionam como preposição, ou pronomes relativos, pronomes que retomam um termo já citado anteriormente, né? Que normalmente eles conectam a oração dentro de um texto, dando sequência à leitura, estabelecendo determinadas relações de sentido e concatenando as ideias dentro do texto. Que aula importante para quem pretende escrever. Não só escrever na redação do Enem, do IF, de um concurso, mas quem pretende, por exemplo, escrever um livro, que pretende escrever poemas, que pretende escrever na rede social, por que não? Tá certo? Quem pretende escrever, quem pretende usar a escrita para se expressar. Ter a noção, né, desses fundamentos de coesão e coerência é essencial, é importantíssimo, tá certo? Então, continuando aqui, a coesão sequencial é quando se misturam conjunções, locuções conjuntivas, preposições, locuções prepositivas ou pronomes relativos, dando sequência à leitura. Olha só, na prática, eu me esforcei muito e, dando sequência, fiz grande investimento na minha carreira inicial, mas, continuo dando sequência. Na hora saiu, faltou aqui uma palavrinha, como eu esperava. Ou, como deveria ser, porque, afinal, esse ano não era meu destino. Por isso, sempre dando sequência, decidi fazer faculdade, a qual me fez muito feliz. Finalmente encontrei minha vocação para obter sucesso profissional. Em virtude disso, posso dizer que estou realmente realizado. Então, eu tenho uma mistura aí de conjunções, de locuções prepositivas, de preposições e de pronome relativo, sempre dando sequência ao texto, contribuindo para a progressão lógica do texto, progressão das ideias do texto. Então, essa é a tal da coesão sequencial. É uma mistura dessas classes gramaticais, tornando o texto sempre sequente, sempre contínuo as ideias dentro do texto. Depois da coesão referencial e da coesão sequencial, nós temos a coesão recorrencial. Olha só, ocorre quando se usa a repetição ou a reiteração de vocábulos, o paralelismo sintático, que é a repetição de estruturas sintáticas semelhantes, e a paráfrase, que é a repetição de conteúdo semântico semelhante introduzido por, ou seja, isto é, quer dizer, por aí vai. Quando eu faço isso, eu estou usando a coesão recorrencial. Olha um exemplo prático. 1 em cada 7 pessoas no mundo vai para a cama com fome. Olha só. Na maioria, mulheres e crianças. Disse a diretora da representação do PAN em Genebra, na Suíça. Genebra, perdão, na Suíça. Lauren Lendes. O que ela diz? A fome mata. Anualmente, mais pessoas do que o vírus que transmite a AIDS, a malária e a tuberculose. Acrescenta. Aqui
tem uma coesão enfática, quando ela usa o termo a fome e, ao usar esse termo, né, para reiterar o que eu vinha dizendo, ela cita vários exemplos. A fome mata mais do que várias doenças existentes no mundo. Mata mais pessoas do que um monte de gente. O que ela fez? Ela repetiu o termo fome. Ela reiterou para tornar aquilo algo enfático, para que as pessoas pudessem, de fato, perceber. Então, olha só. Bom mesmo é passar no Enem, entrar na faculdade e ser feliz. Aqui eu tenho um paralelismo sintático. Isso, isso e isso. Eu tenho uma sequência. Já na parte de baixo, eu tenho uma paráfrase. Ela não compareceu à prova. Ou seja, perdeu a chance. Detalhe importante. Sempre que eu uso ou seja, isto é, quer dizer, eu estou fazendo uma reiteração. Eu digo assim, estudar, ler é uma forma é uma forma divertida de aumentar a inteligência. Ou seja, é a melhor. Eu posso dizer ainda, ler é uma excelente forma de aumentar a inteligência. Quer dizer, a melhor. E por aí vai. Eu estou reiterando o que eu disse anteriormente. Então, estou usando uma coesão recorrencial, certo? E agora, entremos, após vermos os tipos de coesão, entremos nos tipos de coerência, ou nos fatores que tornam o texto coerente. Para que um texto tenha harmonia de sentido entre as partes e, portanto, tenha coerência, é preciso que haja o que a gente chama de fatores de textualidade. Vejamos alguns fatores de coerência. Vejamos algumas situações em que o texto fica coerente. Vou repetir o que eu disse na abertura da aula. Coesão e coerência são os principais fatores que as bancas analisam para corrigir, para avaliar os textos escritos. Certo? Então vamos lá. Quais fatores são esses? Um deles, manutenção temática. Suponha que um parágrafo esteja falando sobre educação brasileira. Então eu tenho, olha só, o investimento na educação brasileira precisa ser levado a sério, pois há jovens mentes brilhantes apenas esperando ser lapidadas, a fim de produzir arte e novas tecnologias em benefício de toda a sociedade. Faria sentido eu dar continuidade ao texto assim? Por isso, o governo continuará desenvolvendo projetos relativos ao esporte. Afinal, nosso país vem sendo considerado um dos grandes polos esportivos. Faria sentido se você pegar a parte anterior, que eu acabei de ler, sobre o investimento em educação. Parei ali, benefício de toda a sociedade. Faria sentido eu continuar o texto falando sobre desenvolvimento de projetos esportivos, porque o país é um grande polo esportivo? Não necessariamente. Estou falando de educação, de lapidar jovens mentes, aí vou jogar o esporte no meio. Por mais que o esporte contribua, de alguma forma, para a educação, ele não é a base. Ele não é a chave para o desenvolvimento da educação no quesito intelectual. Então, não faria sentido eu manter a continuidade do meu texto dessa forma. Começo falando de educação e entro no esporte, do nada, sem fazer associação a eles. Eu estaria, de alguma forma, tangenciando ou fugindo do tema. Tá certo? Então, cuidado com isso. Manter o tema é essencial.
Outro fator de coerência é o conhecimento de mundo. Olha só, suponha que um parágrafo esteja falando sobre os oceanos. Conhecimento de mundo, né? Quase 3/4 da superfície terrestre são cobertos pelos oceanos. Faria sentido continuar o texto assim? Dentre eles, o maior de todos, o Pacífico, banha grande parte do território brasileiro. Aí, a gente tem que ter conhecimento de mundo, conhecimento de geografia agora, né? E se questionar, peraí, o Pacífico banha o território brasileiro? Banha ou não banha? Se não banha, você não poderia dar continuidade ao seu texto dessa forma. Faltou conhecimento de mundo. Nesse caso, mais específico, geográfico. Né? Outro exemplo de fatores de coerência. Observe, a coerência está ligada ao sentido, tá certo? A coerência está ligada ao sentido. Portanto, eu não posso fazer com que o meu texto perca o sentido. Eu tenho que manter, tá certo? Olha só, fatores de coerência. Continuando. Situação de comunicação. Vejam só. Suponhamos que uma carta de demissão seja redigida à área de departamento pessoal, assim, prezado empregador. Olha só. Na boa, nunca gostei de trabalhar nesse lugar horrível, que paga mal, que nos causa estresse e um escambau. Por isso eu estou metendo o pé. Quero que me paguem todo certinho, senão vou meter a empresa no pau. Fui! Bem, se eu vou redigir uma carta de demissão, eu posso usar esse linguajar? Primeiro, seria coerente eu dizer que nunca gostei de trabalhar na empresa, que paga mal, que causa estresse, e eu ainda usar a linguagem como escambau, estou metendo o pé, vou meter a empresa no pau. Não seria. Se eu vou redigir uma carta de demissão, ou qualquer que seja o documento oficial, eu tenho que fazer uso da linguagem culta, da linguagem do português formal. Escrever é usar a linguagem formal, eu sempre digo. Escrever é usar a linguagem formal, a linguagem culta. Eu não posso usar expressões informais como o cara que fez essa texto-carta usou aqui. A situação de comunicação não permite isso. Portanto, eu estaria sendo incoerente, assim como nos exemplos que nós citamos anteriormente. Tá certo? Nesse caso, situação de comunicação. Se a situação exige que eu use, ou que eu seja formal, eu preciso, portanto, ser formal. Tá certo? Agora, se a situação não exige isso de mim, eu posso ser mais informal. Tá certo? Aí depende da situação de comunicação. Continuemos. Coerência narrativa. O professor tem até essa? Tem. Olha só. A coerência narrativa, esse A no sentido de existir, existe coerência narrativa, quando um texto narrativo ele apresenta harmonia e logicidade entre as partes que o compõem. Veja os exemplos. Incoerência. Olha só, incoerência. Assim que Manuela chegou à estação de trem, deu-se por conta de que havia esquecido o objeto mais importante da sua vida até então, a foto do seu amor. Olha só, Manuela chegou, ia viajar, e quando chegou à estação, o trem já quase partida, ela percebeu que havia esquecido a foto mais importante, o objeto mais importante da vida dela, que era a foto do amor, do grande amor da vida dela. O que ela fez? Pegou o trem e partiu. Poxa, como assim? Ela esquece algo de extrema importância e não volta para pegar, vai embora.
Não existe coerência nisso. Aí existe uma incoerência narrativa. Como seria, então, um texto escrito de forma correta, ou, perdão, coerente, com sentido? Dessa forma. Assim que Manuela chegou à estação de trem, deu-se conta de que havia esquecido o objeto mais importante de sua vida até então, a foto do seu amor. Por isso, retornou à sua casa, fazendo em seguida o trajeto de volta para pegar o trem. Aí sim, aí tem coerência. Ela esqueceu a foto. Como a foto era muito importante, ela voltou até a sua casa, pegou a foto e, depois de pegar a foto, guardar na sua bolsinha, veio, pegou o trem e partiu. Agora tem coerência. Ah, no exemplo anterior, existia uma incoerência narrativa. Não tinha lógica. Esqueceu a foto do grande amor, importante demais. Dane-se, pegou o trem e foi embora. Não tinha coerência, né? Estão entendendo a questão? Certo? E a coerência argumentativa? Aí vocês ficam pensando, professor, eu achei que coerência e coesão era tão pouca coisa, era só aquilo. A coerência liga, perdão, a coesão liga as partes do texto e a coerência tem sentido. Sim, grosso modo é isso. Só que existem, como nós estamos vendo, os tipos de coesão, como tornar o texto coeso, e os tipos de coerência, como tornar o texto coerente. Tá certo? Então, existe coerência argumentativa quando um texto dissertativo, aí, vocês que vão fazer concurso, sempre cobra esse tipo de texto, vocês que vão fazer a Enem, que o texto lá é dissertativo, vocês que vão fazer IF, que o texto é artigo de opinião, que é da tipologia dissertativa, então precisa entender isso. O texto dissertativo apresenta harmonia e logicidade entre as partes que o compõem, normalmente entre argumentos e tese. E quem acompanhou o curso todo sabe que nós falamos já exaustivamente sobre argumentos e tese. Olha só os exemplos. Começando com a parte incoerente da coisa. Doença que mais mata no país e que costuma ser associada a pacientes idosos, o acidente vascular cerebral, o AVC, também atinge jovens. Por isso, aqueles precisam investir nos exercícios físicos e na boa alimentação. Aqueles quem? Os idosos. Estes, os jovens, não. Tem coerência isso? A doença mata mais idosos, mas também atinge os jovens. Então, só os idosos têm que investir em alimentação correta, exercícios físicos. Tem coerência? Claro que não tem. O que seria um texto coerente? Vamos lá. Doença que mais mata no país e que costuma ser associada a pacientes idosos, o AVC, também atinge jovens. Por isso, ambos os grupos etários, os jovens e os idosos, precisam investir nos exercícios físicos e na boa alimentação. Ou seja, agora tem coerência. Agora está claro para mim e para vocês que não só os idosos precisam se alimentar bem e praticar exercícios físicos. Por quê? Porque não são só os idosos que são acometidos de AVC. Como a própria frase que inicia o primeiro período deixa claro. Os jovens também sofrem com isso. Estão suscetíveis a isso. Estão sujeitos a isso. Portanto, ambos devem se alimentar bem, praticar exercícios físicos diariamente. Tá certo? Fatores de coerência argumentativa. E o que seria a coerência figurativa? A coerência figurativa, quando um texto normalmente narrativo, com partes de descrição, com detalhamento de imagens, de ambiente, de personagens, assim, descritivo. Narrativo, descritivo. Apresenta harmonia e logicidade entre as partes que o compõem. O assunto tratado e as figuras usadas para ilustrá-lo. Olha só os exemplos de incoerência e de coerência. Todo o velório foi profundamente triste, pois Laurentino era uma pessoa notável e assaz virtuosa. Pessoas que contavam piadas, bebiam, comiam, dançavam, gargalhavam e se beijavam.
como se o mundo estivesse acabando. O morto foi ignorado por completo. Ora, se o cara se o velório foi triste, como é que as pessoas dançavam, cantavam piadas, gargalhavam? Tem lógica? Como é que foi triste e havia isso? Como é que algo é triste? Tem piada, tem bebida, tem dança, tem gargalhadas, tem beijo. Não tem lógica. Agora, o mesmo trecho de forma coerente, com a coerência figurativa. Todo velório foi profundamente triste, pois Laurentino era uma pessoa notável e assaz virtuosa. Não havia piadas, nada se bebia, nada se comia. Não havia dança, só choro. Os beijos eram de condolências. O mundo havia acabado ali, pois o morto era o centro de todas as atenções. Agora sim, nós temos um trecho de um texto coerente. Totalmente coerente. Totalmente sentido. Com sentido total. As partes, além de estarem ligadas, coesão, também existe sentido lógico. Coerência temporal. Existe a coerência temporal quando um texto normalmente dissertativo ou narrativo apresenta harmonia e logicidade temporal entre as partes que o compõem, respeitando as leis da sucessividade dos eventos. Ou seja, quando existe uma progressão temporal. Aconteceu isso, posteriormente aconteceu isso, anos depois aconteceu isso, e por aí vai, tá certo? Há uma lógica de tempo entre as ações das personagens que compõem o texto, se for, no caso, um texto narrativo. O que seria, pois, a coerência de registro? A coerência de registro, ou também chamada coerência no nível de linguagem, quando um texto apresenta apenas um registro. Quando há mais de um registro no mesmo texto, normalmente o formal e o informal ocorre uma incoerência. Tá certo? O que seria uma coerência de registro? Quando se mantém a linguagem formal, do início ao fim. Ou você pode até, dependendo da situação, manter uma linguagem informal do início ao fim. E você não pode estar misturando as duas linguagens, a formal e a informal, tá certo? Então, o que seria uma incoerência? Cada descoberta científica é uma pequena história de aventura. Nas publicações científicas, o relato dessas paradas está encoberto por uma porrada de termos técnicos. Descrição de métodos e um cuidado paranoico com a precisão da linguagem. O resultado é que o sabor da aventura perde em um texto difícil para Dedéu. Então eu tenho aí termos que não deveriam estar no meio dessa linguagem formal, essa linguagem culta, tá certo? Paranoico, porrada, Dedéu, deveriam ser evitados. Por quê? Porque numa coerência de registro, deve-se manter o registro. E o registro, quando eu falo em registro linguístico, é manter o nível da linguagem ali. Ou usar totalmente e sempre manter a linguagem padrão, ou, dependendo do texto ou do contexto, ser totalmente informal. Então, você estaria mantendo ali um registro ou outro. Quando você mistura os dois, ocorre uma coerência, ocorre uma incoerência de registro. Como seria coerente, então? Vamos lá. Optando, portanto, pela linguagem culta, o registro do português padrão. Cada descoberta científica é uma pequena história de aventura. Nas publicações científicas, os relatos dessas aventuras estão encobertos por uma infinidade de termos técnicos, descrição de métodos e um cuidado paranoico com precisão da linguagem. O resultado é que o sabor da aventura se perde um pouco em um texto quase incompreensível. Agora eu tenho um texto aí totalmente coerente, totalmente usando o padrão culto da língua.
Continuidade textual. Esse, creio eu, ser o último slide. Continuidade textual. Isso, o último slide. Todo texto coerente precisa apresentar uma progressão textual, ou seja, as ideias devem ter continuidade, começo, meio e fim. Ou seja, em cada segmento que se sucede, precisa ir acrescentando informações novas aos enunciados anteriores. Se vai acrescentando informação nova para dar continuidade, para dar progressão, mas sempre retomando de alguma forma as informações anteriormente citadas. Não pode haver repetição de ideias, a não ser por motivo enfático, senão, gente, aqui não é o tema, é o texto, viu? O texto vira uma ladainha, ficando, portanto, pobre. Sem progressão textual. Olha só, um exemplo. A água potável sempre foi um recurso finito. Ponto. Mesmo sendo um recurso renovável pelo ciclo natural, suas reservas não são ilimitadas. Dizer que ela nunca vai acabar é um disparate, pois um dia isso pode acontecer. Afinal, a água que usamos para a sobrevivência, higiene, alimentação, tal, pode ter um fim. Agora, como seria um texto com uma progressão textual? Olha só. A água potável sempre foi um recurso finito, mesmo sendo um recurso renovável pelo ciclo natural, suas reservas hoje estão comprometidas por causa de algumas ações humanas. Olha só, no anterior, suas reservas não são ilimitadas. Agora, dando progressão, eu tenho suas reservas hoje estão comprometidas por causa de algumas ações humanas. Olha só, eu dando progressão ao meu texto, eu dando continuidade, eu acrescentando informações novas aos enunciados anteriores. Por exemplo, a indústria consome cerca de 24% da água do planeta, além de poluir lagos, rios e causando também a perda da biodiversidade. Precisamos entender sua importância para que, simultaneamente, não tenhamos o mesmo fim. Olhe só a progressão que foi dada ao texto para que ele ficasse, além de mais rico, né, mas de mais fácil compreensão, sem repetir as ideias e sempre acrescentando as ideias novas, informações, retomando, de alguma forma, as anteriores, dando continuidade, explicando, exemplificando, expandindo. Certo? Essa é a parte da coesão e da coerência textual. Importantíssimo para todo mundo que deseja se dar bem num texto dissertativo argumentativo.